Bonjour à tous, ça va? Estão todos bem? Então vamos começar, né? Nós já tivemos nossa primeira aula, a aula passada. Nos apresentamos, né? Aprendemos a nos apresentar em francês. E hoje nós vamos dar continuidade a essa apresentação, mas de uma forma diferente. Não vamos apenas nos apresentar, mas sim perguntar ao outro também, né? Informações pessoais, detalhes da vida do outro, como nome, nacionalidade, estado civil e etc. Tá bom? Então vamos lá. Esse é o tema de hoje. Daremos continuidade às apresentações e estudaremos como fazer perguntas para o outro. Tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou desaparecer um pouco. Antes de tudo, eu gostaria de mostrar alguns exercícios que vocês me enviaram. Eu fiquei muito feliz de receber dezenas de exercícios para que eu pudesse corrigi-los. E hoje eu gostaria de comentar 3 deles, tá bom? O primeiro, um exercício perfeito, né? Muito bem escrito. O segundo, um exercício com alguns erros, que foram erros comuns à maioria de vocês. E o terceiro exercício foi um exercício de pronúncia. Então a aluna acabou me enviando um áudio com o texto, né, falado. E eu achei muito interessante que eu pude ouvir a voz de pelo menos um de vocês, né, já que eu não ouço ninguém aqui na nossa transmissão, né? Então, vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar minha tela, vou desaparecer e vocês verão os textos, tá bom? Dos 3 exercícios, exemplos, vamos lá. Então, eu subtraí o nome das pessoas, né? Vamos ver. Alors, je m'appelle X, j'ai 16 ans et je suis étudiante. Je suis brésilienne et j'habite à Maringá. Je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. J'aime la musique et j'aime chanter. C'est tout. Então, perfeito aqui, né? Seria apenas um detalhe a observar, que seria o termo étudiante. Então, o termo étudiante, ele é mais usado para estudante universitário, tá bom? Quem não é estudante universitário vai ser élève, certo? Então, étudiant é mais usado para estudantes universitários. Quem não é estudante universitário vai ser élève, ok? Mas, claro, né? Na prática, não é tão restrito assim, certo? É apenas uma observação aqui do francês, né? Das regras da língua, da norma culta em francês. Então, quando eu digo étudiante, eu me refiro a um estudante universitário. E élève, um estudante da escola. Tá bom? Très bien. Je suis mariée et je n'ai pas d'enfant. Ela se apresentou, eu excluí a apresentação dela aqui, não tinha nenhum problema. Je suis mariée et je n'ai pas d'enfant. J'aime chanter, écouter de la musique, lire des livres, et regarder des séries. J'ai adoré la première classe, ou leçon, merci, du clube de français et j'attends avec impatience les prochaines leçons. Au revoir. Então aqui está super bem escrito também. Existem alguns detalhes aqui que a gente pode observar, né? A aluna ela me escreveu je suis mariée sem a concordância do e, né? Foi um erro comum entre vocês, certo? É esquecer dessa concordância do feminino. Em vez de dizer je regardais des séries, disseram je regardais les séries. Pode ser também, sem nenhum problema. Só que percebam que na frase dela, ela usa sempre o de. Ela usa écouter de la musique, lire des livres e regarder. Então, né, caberia aí o des séries e não les séries, certo? Por uma questão de hábito, né, que ela foi de paralelismo, né, na frase da aluna. J'ai adoré la première classe. Então, classe pode ser utilizado, mas o ideal mesmo seria leçon du clube de français. Et j'attends avec impatience. Et j'attends avec impatience les prochaines leçons. Na verdade, uma observação, tá bom? Tranquilo exercício, muito bem escrito. Curto, mas tá muito bom. Alors, salut, je suis X et j'ai 21 ans.
Je suis brésilienne de Rio. Je suis étudiante et j'aime la photographie. Tá bom? Então nós temos aqui o salut. É importante a gente prestar atenção na pronúncia, né, do U. Então faço o bico. Né? Eu vou dizer o U, mas em vez de dizer o U, eu digo a letra I. Então, U. Vai dar exatamente esse som. Em vários outros idiomas, nós temos esse U com um biquinho. Então, voltando aqui. Salut. Je suis X et je 21 ans. Então, 21 ans. Então, percebam que eu fiz toda a ligação. Né? Eu liguei o 21, palavra só, 21, e liguei também o N ao A. 21 ans. Isso vai acontecer com todas as idades. Né? Aqui a concordância perfeita, feminino, je suis brésilienne, étudiante, aquela observação, né? Mas aqui já pode ser estudante universitário, com 21 ans. Et j'aime la photographie. D'accord? Très bien. Tem algumas dúvidas. Como eu diria que eu estou namorando, por exemplo, e não casado ou solteiro? Essa questão é interessante. O estado civil. Né? Então, namorado não é estado civil. Mas tem algumas formas em francês de dizer que eu estou namorando alguém. Né? A forma mais simples, eu acredito, que é je sors. Je sors. Né? Literalmente, sair com alguém. Mas que a gente poderia traduzir tranquilamente pelo namorando. Tá bom? Eu posso dizer também je vois quelqu'un. Quer dizer, estou vendo alguém. Então, são várias formas de dizer a mesma expressão, o mesmo verbo namorar, que não existe em francês, certo? Très bien. Então, é isso. E aqui, quelqu'un, você pode colocar o nome da pessoa com quem você está namorando. Je sors avec Valkyria, par exemple, mon épouse. D'accord? Voilà. Très bien. Então, dito isso, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, guardem essa dúvida, certo? Então, guardem a dúvida para o final da aula. Aí sim, eu vou ler tudo, certo? Mesmo que eu encerre a minha imagem, que eu encerre a transmissão, eu vou continuar no chat com vocês conversando e tirando as dúvidas, tá bom? Então, é isso. Então, e se por acaso 40 minutos, a aula foram 35 minutos, acredito que serão 40. Pessoais. Como eu falei, vamos partir da nossa 9 ans. Je suis professeur de langue. Je suis brésilien de Natal et j'aime bien ma ville. Je suis marié et j'ai un fils. J'aime étudier et aller au cinéma. Je ne sais plus ce que je veux dire et je dis au revoir. Voilà. Então aqui é a minha apresentação e estudar como perguntar aquela determinada informação. Mas antes, né, vamos ver quais são esses elementos que a gente vai ver hoje. Então eu dividi aqui arbitrariamente, tá, a apresentação em duas partes. Né? Então, la première partie, então eu tenho as saudações, eu digo mon prénom, mon nom. Eu poderia ter dito, je m'appelle Igor Barca. Mon âge, minha idade e minha profissão. Tá bom? Então, saudação, primeiro nome, sobrenome e a construção do slide. Então, a nacionalidade, la nationalité, l'état civil, estado civil, les enfants, j'ai un fils, bonsoir. E quand on s'en va, quando a gente vai embora, eu digo bom dia, pouco importa se é noite, se é dia, se é tarde, eles estão utilizando sim bonjour. Então virou praticamente um oi. Salut também é oi, pode ser oi ou tchau também, salut. Ça va? A gente viu aqui bonne journée quando a gente sai durante o dia, bonne soirée quando a gente sai do recinto em que a gente sabe que as pessoas vão dormir. Bonne nuit. Au revoir. Até mais, até logo. A bientôt também, até logo. Tá bom? Então, au revoir é uma saudação geral. A gente não sabe quando a gente vai ver a pessoa. Então, até logo, até breve. Vamos lá. Então, aqui na ponta deixei o elemento da apresentação. Né? Espero que vocês estejam vendo. Je m'appelle Igor Barca. Bonjour, e aqui a continuação vai continuar, a apresentação vai continuar aparecendo.
Bom, aqui é apenas a primeira parte. Bonjour, je m'appelle Igor. Tema, né? Eu vou tratar por vous. Os seus familiares, a senhora, eu vou tratar por tu. Vai ser informal, tá bom? Então, eu tenho que vous é um tratamento formal e tu, ligação verbal. Então, no caso aqui do verbo s'appeler, vous appelez-vous. Muito formal. Comment tu t'appelles? É uma frase que a maioria das pessoas já conhecem, que é dentro da informalidade, usar por esse vous quando eu estou me reunindo com amigos dos meus amigos, por exemplo. Claro que é uma série de regras sociais, um pouco difíceis para a gente, né, para os não nativos, de entenderem como essas regras funcionam. Mas vamos lá. Quel âge as-tu? Certo? Então, maneira formal, sempre com vous, eu vou utilizar quel âge avez-vous? E com essa inversão também, né? Essa maneira mais formal de fazer uma pergunta em francês. É claro que existem outras formas, né, de fazer a mesma pergunta, mas hoje, por uma questão de tempo, a gente não vai ver todas essas formas, né? Vou apenas dar um exemplo de como a gente pode fazer essa questão de uma forma diferente, de uma forma ainda mais informal. Bom, alors, tu as quel âge? Seriam duas crianças conversando, né? Ou dois amigos conversando, não sei. Perguntariam assim: tu as quel âge? Ok? A inversão é uma marca também de formalidade, certo? Quando eu faço inversão, em vez de dizer tu as, eu digo as-tu, eu estou sendo formal. Mas a gente vai ter uma aula apenas para estudar questões, como formular questões em francês, tá bom? Foi apenas um exemplo aqui, para não limitar tanto vocês. Então, revisando, quel âge avez-vous? Quel âge as-tu? D'accord? Para perguntar a profissão, então, mais uma vez, formal e informal. Para dizer a minha profissão, eu digo je suis professeur, je suis étudiant, je suis avocat, etc. E para perguntar a profissão, eu vou dizer quelle est votre profession? Ou quelle est ta profession? Então percebam que o quelle mudou, né? Apesar da pronúncia ser a mesma, né? Quelle e quelle, eu tenho uma alteração aqui do feminino, certo? Porque profession é uma palavra feminina. Então, por isso, eu vou usar o quelle no feminino. E o quelle aqui, ele vem no masculino porque âge, idade em francês, é masculino. Por isso que eu tenho essa pequena alteração, tá bom? Então, mais uma vez, quelle est votre profession? Formal. Quelle est ta profession? Informal, certo? Aqui eu utilizei apenas um possessivo, né? Votre, ta, possessivo formal e informal, ok? Poderia perguntar quel est ton métier também. Existem outras formas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Então existem várias formas de perguntar a mesma coisa. Bom, a gente vai vendo aqui ao longo do curso, ao longo dos nossos diálogos, etc. Vamos ver. La nationalité. Então, para dizer a minha nacionalidade, je suis brésilien, je suis italien, je suis japonês, je suis belge, etc. E para perguntar a nacionalidade do outro, né, eu posso dizer quelle est votre nationalité, quelle est ta nationalité, mas eu também posso dizer, que é mais comum, d'où êtes-vous? De onde você é? D'où êtes-vous? Ou, modo informal, d'où es-tu? Ok? D'où êtes-vous? Formal. D'où es-tu? Informal. Certo? Então, perguntar a nacionalidade. D'où êtes-vous? D'où es-tu? Para perguntar o estado civil, né, eu posso perguntar quel est votre état civil? Mas nesse caso, né, vou estar sendo extremamente formal, na verdade, vai ser apenas para um preenchimento, parece mais um preenchimento de um formulário, né? Qual é o seu estado civil, né? Que, mesmo em português, a gente não perguntaria assim, né, se alguém é casado. Então, a gente perguntaria, você é casado? E em francês também a gente faz esse tipo de pergunta, certo? Êtes-vous marié?
Então, neste caso aqui, a concordância do feminino, né, se a gente estiver escrevendo. Êtes-vous marié? No formal. No informal, es-tu marié? D'accord? Très bien. Êtes-vous marié? Formal. Es-tu marié? Informal. Ok? Très bien. Então, na verdade, a pergunta é: você é casado? Você é casada? Né? E não qual é o seu estado civil. Se eu suspeito, né, que a pessoa é solteira, eu posso perguntar: êtes-vous célibataire? Es-tu célibataire? Não perguntem, por favor, êtes-vous divorcé? Seria uma indiscrição, né? Mas é uma possibilidade também, se vocês não forem muito discretos. Les enfants. Então, para perguntar se a pessoa tem filhos ou não. Então, vou usar o verbo avoir, que é o verbo ter em francês. E da mesma forma que eu perguntei, êtes-vous marié? Você é casado? Você é solteiro, etc. Eu vou perguntar, você tem filhos? Avez-vous des enfants? Ou, se for informal, as-tu des enfants? Certo? Então, o mesmo verbo que eu utilizo para dizer que eu tenho um filho, j'ai un fils, j'ai une fille, tenho uma filha, j'ai deux fils, tenho dois filhos, j'ai trois enfants, tenho três filhos, não sei se são homens ou são mulheres, né? São três filhos misturados aí, entre homens e mulheres. Eu vou utilizar esse verbo avoir para fazer a pergunta. No caso do vous, vai ser avez, avez-vous des enfants, e no caso do tu, o informal vai ser a. As-tu des enfants? D'accord? E eu acredito que seja a pergunta mais difícil agora para a gente fazer. Esse qu'est-ce que, né, esse tanto de letra aqui, talvez inspire alguma dificuldade, né, em vocês. Mas eu espero que não, né? Eu espero que seja fácil falar qu'est-ce que. Falem simplesmente qu'est-ce que, não tentem ler, né? Se vocês forem tentar ler realmente aqui, vai ser difícil, vai ser qu'est-ce que, não. Qu'est-ce que vous aimez faire? Então com essa fluidez, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que, ok? Então aqui, essa pergunta é para perguntar dos gostos pessoais. Então quando você diz j'aime étudier, e eu quero saber o que é que a outra pessoa gosta, eu vou perguntar qu'est-ce que vous aimez faire? E é uma pergunta formal, tá bom? Qu'est-ce que vous aimez faire? A pergunta informal é qu'est-ce que tu aimes faire? D'accord? Qu'est-ce que tu aimes faire? Então, qu'est-ce que, certo? Treinem bastante, né? É uma dificuldade que eu vejo nos alunos, falar esse qu'est-ce que, mas porque eles querem ler, né? E não se deve querer ler, mas simplesmente falar qu'est-ce que. Voilà. On y va. Então, a gente já viu todas as perguntas. Aqui eu coloquei numa tabela para facilitar a nossa visualização as perguntas com vous e as perguntas com tu. Então, com vous, esse lado de cá é o lado formal, né? Então, vou perguntar, comment vous appelez-vous? Como você se chama? E, no lado informal, comment tu t'appelles? Quel âge avez-vous? Qual é a sua idade? No lado formal. E do informal, quel âge as-tu? Quelle est votre profession? Qual é a sua profissão? Quelle est ta profession? Informal. D'où êtes-vous? Formal, para saber a nacionalidade, de onde você é. E d'où es-tu? Do lado informal. Você falando com um amigo, né, quer saber a nacionalidade dele, ou falando com uma pessoa que você acaba de conhecer numa república universitária, digamos, estudando na França, né, você vai perguntar d'où es-tu? Êtes-vous marié? Es-tu marié? Avez-vous des enfants? As-tu des enfants? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Então aqui nós temos todas as perguntas, né, da aula de hoje, né, do que a gente viu na aula de hoje. Então vocês já estão munidos
para fazer uma entrevista com alguém. E essa é a minha próxima lição, o meu próximo exercício. O próximo exercício que vocês vão me entregar por e-mail, tá bom? Se vocês vão entrevistar alguém, pode ser alguém que esteja ao seu lado, pode ser um colega aqui do clube de francês, né, que vocês conheceram, trocaram e-mails, trocaram Facebook, tudo, e podem se entrevistar sem nenhum problema. Tá bom? Então, entreviste alguém e aproveite para ensinar aquela pessoa como ela vai se apresentar, tá bom? Em francês. Isso é muito importante, certo? Muito bem. Então, exercício, uma pequena entrevista com qualquer pessoa, certo? Em francês, obviamente. Então, vocês podem escolher se vão tratá-la por vous ou por tu. Então, vocês vão colocar comment vous appelez-vous? E a pessoa vai responder je m'appelle Igor, je m'appelle Francisco, etc. D'accord? Algumas observações sobre o verbo aimer. Então, o verbo aimer, né, nós vimos j'aime étudier, j'aime manger des spaghettis, j'aime aller au cinéma, aller à la bibliothèque, aller à la plage. Isso funciona muito bem com os verbos, né? J'aime, e a gente apenas adiciona o verbo sem precisar de nenhuma preposição, sem precisar de nada, né? Super interessante. Mas, quando eu tenho um substantivo, aqui no caso do chocolate, j'aime le chocolat, eu preciso utilizar esse substantivo com um artigo definido. Então, essa pode ser a nossa primeira mini lição de gramática, né? Os artigos definidos. Então, para falar dos gostos pessoais, no caso dos substantivos, eu preciso utilizar bem o artigo definido. Então, no caso de chocolate, é masculino, singular. Então, eu digo j'aime le chocolat. No caso aqui de j'aime la vie, né, o la é utilizado para o feminino singular. Então, la vie. J'aime les haricots. Eu tenho les, é o masculino ou o feminino, plural. Tá bom? Então, tanto faz ser a palavra ser feminina, ser masculina. O plural vai ser sempre les. Independente, também pode começar por vogal, por H. Tanto faz. O plural do artigo definido vai ser les. E nessa frase aqui, j'aime l'amour, é l'apostrophe, né, eu vou utilizar apenas para palavras singulares, tanto faz, aqui é indiferente se é masculino ou feminino, mas que se iniciem por vogais ou H mudo. Bom, essa questão do H mudo é bem complicada em francês, né? A gente precisa saber quais não são H mudo, né? Na verdade, a maioria delas são H mudo, mas existe uma lista consideravelmente grande de palavras consideradas aspirées, aspiré. E aí, com essas palavras, eu não posso usar o L apóstrofe. Por exemplo, né, sempre me pedem exemplo quando eu cito essa regra. Né? Então, eu digo o herói. Né? Eu digo, vamos lá, um exemplo com o L apóstrofe. O homem. L'homme. Certo? O homem. Eu posso utilizar esse L apóstrofe com H, que esse H é um H mudo, nasce muet. Mas quando eu tenho o héros, que é a palavra herói, eu não posso dizer l'héros. Seria totalmente incorreto. Eu tenho que dizer le héros. Ok? Neste caso aqui, le héros. Porque esse H é considerado um H aspiré, um H aspirado. Bom? Então essa é a regrinha, né? Nossa mini lição dos artigos definidos. Quando a gente for estudar realmente de verdade, a gente vai ter exercícios e tudo mais. Vai ser uma explicação mais completa, né? Aqui foi apenas uma pequena observação sobre o uso, né, do verbo aimer com substantivos, tá bom? Voilà. Très bien. Aqui uma pequena incorreção, né, gente? J'aime, j'aime. Avec I, j'aime.
Voilà. Ficou aí no cantinho. Très bien. E para finalizar a nossa aula de hoje, né, vamos revisar algum vocabulário. Então, o vocabulário da aula passada que a gente viu vocabulário de profissões e de nacionalidades, né? Então, vamos lá. Algumas profissões. Quelques professions. Agriculteur, astronaute, boulanger, cuisinier, danseur, dentiste, électricien, facteur. Essas são as profissões, né? Facteur, carteiro, danseur, dançarino, boulanger, padeiro. Acredito que o resto esteja bem óbvio, né? Cuisinier, cozinheiro, astronauta, agricultor, tá bem tranquilo. Électricien, eletricista. Quelques nationalités. Turc, finlandais, canadien, português, marocain, australien, chinois. Então, algumas nacionalidades, né, para a gente não ficar apenas brasiliano, americano, japonês, etc. Então, outras nacionalidades para a gente expandir um pouco mais o nosso vocabulário, tá bom? É importante a gente sempre praticar, né, esse vocabulário, sempre ler, reler, né, essa lista de vocabulário, de profissões, de nacionalidades, tá bom? Eu sugiro que vocês tenham um caderno para anotar vocabulário, né, e que dividam por temas. Então, vocabulário relacionado à profissão, vocabulário de nacionalidades, etc. E aí vocês vão formando um caderninho de vocabulário, certo? E os números também, que a gente estudou na aula passada, né, para a gente revisar. Eu falei que a gente vai sempre revisar os números, né, e é verdade. A gente vai estar sempre falando sobre eles, né? Não apenas agora na primeira lição que a gente viu para falar a nossa idade, né? Vamos lá, número de 1 a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Números de 11 a 20. 11, né, assim como a gente fez aqui com 20. 40, 41, 40 vem naquele grupo, né, diferente, né? A gente não fala 79, que seria o 79. 80, aí a gente acaba com o nosso sonho destruído, né? 89, 90, aí o sonho voltou. Do vocabulário de profissões e nacionalidades, né? Vimos algumas observações sobre os artigos definidos com o verbo aimer mais substantivo, né? E vimos também as perguntas, né? Porque numa comunicação é importante a gente saber também perguntar. Então, vou aparecer novamente na tela. Vamos lá. Merci beaucoup et à la prochaine.